Como exemplo de um exercício para a gente poder fazer o mapa de contorno, eu peguei a lista 3, o 4F, que eu acho que é o mais chatinho da lista. Ele pede para a gente fazer o conjunto das curvas de nível, né? Portanto, o mapa de contorno, para aqueles valores de Z que ele está indicando, 0, 1, 2 e 3. Nem sempre os valores de Z vão estar indicados. Se os valores de Z não estiverem indicados, a gente vai olhar para a lei de formação da função. Eu posso jogar, essa minha função aqui pode gerar valores negativos? Se eu for pensar, esse valor no denominador é sempre positivo, é soma de dois quadrados. O x sendo negativo, eu vou ter um quociente de um número negativo por um número positivo que vai dar negativo. Pode, então poderia ter um valor negativo no z ali? Sim, tá? Mas a gente vai fazer, o exercício está pedindo esses 4 valores, a gente vai fazer para esses 4 valores. O que não vai acontecer? Eu não posso atribuir valores que não existam na imagem da minha função. Se a minha função fosse estritamente positiva, como é que eu ia botar um z negativo? Eu não ia ter interseção, portanto, eu não ia ter curva de contorno, não ia ter a curva de nível. Tá? Então, nesse caso, ó, se o z é 0, tá? O 0, o 1, o 2 e o 3 são os valores do K. Então, se o meu z é 0, como é que vai ficar? O z é a minha f. Então, 0 é igual a 2x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou, em outras palavras, isso implica que o 2x tem que ser 0. Né? Esse cara passa para cá multiplicando, o 2x tem que ser 0. Ora, quando é que 2x vai dar 0? 2x vai dar 0 sempre que o x for 0. Então, a minha primeira curva de nível vai ser para todos os valores onde o x é 0. Então, todos os valores onde o x é 0 é todo o eixo y, né? Bom, depois a gente desenha. O outro valor é z igual a 1. Se o z é 1, então nós vamos ter que 1 é igual a 2x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Passa esse cara multiplicando 1. Eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 2x. Eu já vou passar o 2x subtraindo, que tem que dar 0. Ora, o que parece essa equação aqui? A gente monta o quadrado perfeito, dá pra ver o que ela é, ó. Vou montar o quadrado perfeito. Eu tenho x ao quadrado menos, vou só organizar aqui, menos 2x mais y ao quadrado igual a 0. Olha aqui, ó, x menos 1 ao quadrado. O quadrado do primeiro está aqui, 2 vezes o x vezes o 1, está aqui, menos 2x, mais y ao quadrado, só que aqui eu somei o quadrado de 1 que não tinha, então soma lá também. Então é uma circunferência com centro deslocado no x em uma unidade, e raio 1. Então a minha segunda curva de nível é uma circunferência. Depois, quando o z for 2, então eu vou ter que 2 é igual a 2x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, mesmo raciocínio, esse aqui passa multiplicando 2. Então, eu tenho 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Já vou passar o 2x subtraindo, menos 2x igual a 0. Ou ainda, eu já podia ter simplificado antes de fazer a conta, né? Isso aqui é o mesmo que x ao quadrado mais y ao quadrado menos x igual a 0. Se eu montar o quadrado perfeito aqui, eu tenho x menos 1 meio ao quadrado. O quadrado primeiro está aqui. 2 vezes o x vezes menos 1 meio, está um menos x aqui. Mais y ao quadrado. Aqui eu estou somando o quadrado de 1 meio, que é 1 quarto, somo lá também. Então, o que eu tenho aqui? Uma circunferência deslocada meia unidade em x com raio meio também. E agora para z igual a 3. Se z é igual a 3, então nós temos, ó, 3 é igual a 2x, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, passa multiplicando 3, nós vamos ter 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 2x igual a 0. Vou montar o quadrado perfeito aqui com um x, mas vou colocar o 3 em evidência primeiro. Então, vou ficar com 3, que multiplica x ao quadrado menos 2 terços de x mais 3y ao quadrado igual a 0. Montando o quadrado perfeito aqui agora. Nós vamos ter 3 que multiplica x menos a metade de 2 terços, que é 1 terço, ao quadrado mais 3y ao quadrado igual. Vamos ver, ó. Aqui eu tenho o quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2 terços de x. E 1 terço ao quadrado eu não tinha, que vai ser 1 nono vezes 3, 1 terço. Então, eu somo 1 terço do lado de cá também.
Então, é de novo uma circunferência com deslocamento no x e raio raiz de 1/3. Agora a gente vai fazer o gráfico. A primeira curva para z igual a 0 deu x igual a 0. X igual a 0 significa todo o eixo y. Em todo o eixo y, o x é 0, tá? Então aqui vai ser a nossa primeira curva. Agora a gente tem que representar no nosso plano cartesiano identificando as curvas, tá? Aí a gente pode colocar assim, ó, essa aqui é a curva para z igual a 0, ou pode dar numerar, né? Curva 1, curva 2, curva 3. Então essa curva é para z igual a 0. Depois, para z igual a 1, é uma circunferência com deslocamento de uma unidade em x e raio 1. Então, um deslocamento de uma unidade em raio 1, mais ou menos daqui assim, vou fazer maior um pouquinho. Então, aqui eu tenho uma circunferência que vem da onde? Do z igual a 1. É outra curva. Então, uma curva de nível, outra curva de nível. Depois, para z igual a 2, é uma circunferência que deslocou meia unidade no x e tem raio, raiz de 1/4, que é 1/2. Então, deslocou meia unidade e o raio é 1/2 também. Então, uma circunferência que está aqui, ó. Depois, a outra. Esse 3 pode passar multiplicando esse 3 aqui, né? Então, fica até melhor escrito assim, ó. X menos 1/3 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1/9. Né? O 3 que está multiplicando passa a dividir, ó, 3 com 1, e aí fica mais fácil de enxergar que o raio é 1/3. Então aqui deslocou 1/3 em x e o raio é 1/3 também. Então 1/3 em x e o raio é 1/3, então vocês têm uma circunferência aqui dentro. Então conforme tu vai atribuindo valores aqui para o nosso z, 1, 2, 3, 4, tu vai tendo um conjunto de circunferências que tangenciam o eixo y e que, como a gente está pegando todos os valores positivos ali, a circunferência está sempre dando para o lado direito do eixo x. Então, esse é o conjunto, a gente chama de mapa de contorno. E aqui a gente representou 1, 2, 3, 4 curvas de níveis, que são 3 circunferências e onde o x é 0, que é o eixo y, certo?